Olá, meus amigos do estudo bíblico da MEUC de Pomerode. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? É um momento onde a gente tem a oportunidade de olhar com um pouco, eu não vou nem dizer profundidade, mas com um pouco de ênfase em alguns aspectos da Bíblia Sagrada. No momento nós estamos estudando a história de alguns profetas, de dois profetas, Elias e Eliseu. E essa história desses dois personagens está em 1ª e 2ª Reis. E o texto de hoje é 1ª Reis 21, então você pode abrir na sua Bíblia. A gente não tem tomado o tempo de fazer a leitura aqui, até para não se tornar muito longo o vídeo. Então esse tempo, essa leitura você pode fazer, você pode pausar o vídeo naturalmente, você pode fazer a leitura e depois você continua olhando assim uma interpretação, uma tentativa de explicação desse texto que a gente tem feito aqui. Vamos lá, então, o texto é 1ª Reis 21, versos 17 a 29. Falando de ler esse texto, você deve ler, não é nem deveria, você deve ler para bem compreender essa história toda. Você deve ler o começo do capítulo 21, do verso 1 até o verso 16. Por quê? Porque ali tem a história que gera aquela situação que é descrita e que é mencionada no nosso estudo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que eu entendo aqui é que o ser humano ele é imprevisível, tanto no bom quanto no mau sentido. Seguidamente, você e eu, a gente vê exemplos de pessoas fazendo coisas muito boas, muito interessantes, coisas acima da média, pessoas se comportando de uma maneira honrada, grandiosa, verdadeiramente assim, coisa que dá para elogiar. Mas a gente também descobre seguidamente pessoas que têm comportamentos terríveis, às vezes conhecidos da gente, eles tomam atitudes que a gente meio que fica com vergonha daquilo que aquelas pessoas fizeram. E essa história de 1ª Reis 21, ela é uma dessas histórias que a gente tem vergonha do ser humano, do quanto o ser humano consegue ser sórdido, o quanto ele consegue ser mau, o quanto a mente humana consegue ser perversa. Aqui nós temos um bom exemplo disso. E aí a gente descobre algo bem simples. O que mudou no ser humano lá dos primórdios até hoje foi apenas a tecnologia. O coração do ser humano ele já tinha uma tendência, aliás a Bíblia diz isso, uma tendência para as coisas ruins e continua tendo. E a história desse rei, do rei Acabe, infelizmente, é um exemplo de como não se faz as coisas. Tá ok? Eu quero relembrar um pouquinho, então, algumas coisas que nós já vimos nos estudos anteriores, ou aqui nesse contexto, para a gente tentar entender essa situação. Nesse tempo, o país de Israel ele era dividido em norte e sul, e nós estamos tratando então da parte norte, que era chamada de Israel. A parte sul era chamada de Judá. Esse tempo significa cerca de 850 anos antes do Senhor Jesus. Aqui fala-se do rei, já mencionei antes, o rei Acabe, e o pai dele já tinha sido um rei que levou a nação de Israel a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Foi um homem que levou o país, o povo de Deus, levou eles para a idolatria. E talvez o ponto alto da desgraça do rei Acabe foi o seu matrimônio, o seu casamento com uma mulher estrangeira. O nome dela era Jezabel. E essa mulher, se o Acabe já tinha uma ascendência idólatra por conta do seu pai, então essa mulher, digamos assim, ela selou a tampa da coisa porque ela era profundamente idólatra, e diz lá em outros textos que ela se encarregou inclusive de matar os profetas do Deus vivo, né? E um pouco antes dessa nossa história,
tem aquela história onde o Elias, o profeta em questão aqui, ele faz um desafio para que o povo todo, e o rei estava junto naquilo, eles decidissem se os deuses da idolatria, os deuses de mentirinha, ou o Deus vivo era o Deus de verdade. E aquele que desse lá vitória numa determinada situação, você pode ler isso no capítulo 18 de 1 Reis, então aquele seria o Deus da nação. Ou seja, o Acabe viu tudo isso. Mesmo assim, ele continua sendo esse homem mau, perverso, e boa parte dessa perversidade, dessa maldade, veio por conta da esposa que esse homem tinha. Ele tinha, como eu tenho dito, assim, muitos elementos a favor para voltar-se a Deus, mas ele decidiu bater de frente com Deus. Essa dá para dizer assim, talvez, o resumo da história desse homem. Eu trago aqui agora uns 5 ou 6 tópicos que a gente pode refletir neles, pensar neles, eles estão aqui dentro desse texto, e levar eles como impulso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O primeiro deles, talvez você ainda consiga ver outras coisas, ótimo então. O primeiro desses pontos que eu quero destacar é o seguinte: nem tudo que dá certo é certo. O que aconteceu? Este homem, o rei Acabe, ele tinha ali do lado do palácio dele uma plantação de uvas, e essa plantação pertencia a um homem chamado Nabote. E essa plantação de uvas era uma herança de família. E certamente era muito bem cuidada, tanto assim que o rei Acabe começou de cobiçar, e ele desejou para si aquele parreiral de uvas. E a mulher dele fez um arranjo lá, matou Nabote, por isso eu disse antes que a Jezabel era uma mulher que não prestava. Então essa mulher se encarrega de matar o dono da propriedade, e a propriedade acaba sendo do rei. E ele, covarde, que entregou as suas calças para a sua esposa, ele então está lá no canto, e ele assume e vai tomar posse daquela plantação de uvas como se fosse dele. Então por isso eu estou dizendo, nem tudo que dá certo é certo. Deu certo, o parreiral de uvas era deles agora, era do rei, anexo ao palácio, eles anexaram junto ali e estava certo. E muitas pessoas vivem essa regra. Funcionou, deu certo, então tá bom, vida que segue. A caixa do empregado, o caixa do mercado onde eu compro deu o troco errado, azar dela, deu certo, eu estou em vantagem. E muitas pessoas levam essa vida pensando que tudo que dá certo é certo. Meu amigo, não é assim. Certo é aquilo que é certo. Isso é certo na China e é certo aqui. E é isso que Deus quer, que a gente leve uma vida correta e não de acordo com princípios da sociedade onde cada um tira as suas vantagens. Nem tudo que dá certo é certo. Uma segunda questão é não aprender das oportunidades que Deus nos dá, é ir de encontro ao sofrimento. Eu fiz questão antes de mencionar um pouquinho alguns detalhes da vida do Acabe. Deus tinha dado para aquele homem, para aquele rei, vários episódios por conta do profeta Elias, onde aquele homem viu que Deus, o Deus vivo, o Deus da Bíblia, era Deus de verdade. Mas aquele homem, o rei Acabe, ele não usufruiu, não aproveitou aquelas oportunidades. Portanto, ele foi bater de frente com Deus. Deus se revelou para ele de forma muito clara. O que ele fez? Ele continuou na idolatria, continuou dando ouvidos à sua péssima esposa. E com isso, ele mergulhou para dentro da desgraça. Basta que você leia o resto da história dele e você vai comprovar o que eu estou dizendo. Um terceiro aspecto é o seguinte, uma pergunta inclusive: qual o valor da minha honra? Qual o valor da minha palavra? Quanto vale o meu caráter? Quanto vale o seu caráter? A sua honra, a sua palavra, quanto vale? O Acabe, o preço dele era um parreiral de uvas. Ele está tipo um menino mimado que quebrou o brinquedo
chorando pelos cantos, porque o parreiral não pode ser dele. E aí vem a tranqueira da mulher dele e faz aquele jogo todo, mata o dono do parreiral, e ele então deixa de ser um menino mimado e passa a ser um menino contente, por causa de um parreiral. Se a nossa honra é comprada, ela não é uma honra, ela é alguma coisa que se negocia. Deus nos quer pessoas equilibradas, certas, com caráter, que não muda e que não de acordo com as circunstâncias. Uma quarta questão, nós não podemos transferir as responsabilidades que Deus nos deu. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda a autoridade vem de Deus. E quem era a autoridade era o rei Acabe. E quando a mulher dele fez toda uma jogada cheia de mentiras, cheia de traquinagens, para incriminar aquele dono do parreiral, o Nabote, o rei Acabe não moveu uma palha. Ele nem perguntou para sua esposa como ela conseguiu matar aquele homem, qual é que foi o arranjo. Ele simplesmente foi lá para tomar posse daquele parreiral de uvas. E antes de tomar posse, ele encontra o Elias, ou Deus encontra o Acabe por meio do profeta Elias. Ou seja, o Acabe, ele transferiu a responsabilidade de rei que era dele sobre a sua esposa de uma certa forma. Por isso eu disse antes que ele não vestia as calças que ele tinha. Eu sei que naquela cultura não se vestia calças, mas é uma expressão que a gente usa. Ele não foi um homem honrado, ele vendeu o seu caráter e ele transferiu a sua responsabilidade para os outros. Se Deus te deu uma tarefa, ela é sua e não é dos outros. E uma última questão, quando se pensa que homens ou mulheres de Deus são os nossos inimigos, nós estamos numa situação muito complicada. Em algum momento o nosso amigo, não quero ser amigo do Acabe, mas em algum momento esse Acabe diz para o Elias: você me encontrou, meu inimigo. O Elias viu, o Acabe, o rei, viu no Elias um inimigo. Por quê? Porque o Elias lhe dizia a verdade. Porque o Elias dizia para o rei, para o Acabe: o que você está fazendo não está correto. E nisso o rei, em vez de agradecer que tinha alguém que levava ele a sério e queria restaurar, ajudá-lo a restaurar a vida, o rei Acabe viu no Elias um inimigo. Quando nós vemos um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, querendo abrir os nossos olhos, dizendo-nos que aquele caminho é um caminho de morte, dizendo que aquele caminho não vai dar certo, e se nós vemos naquela pessoa um intrometido, alguém que deveria cuidar da sua vida, meu amigo, você pode estar entrando em problemas. Por quê? Porque aquela pessoa de repente está sendo enviada de Deus para abrir os seus olhos. E se você não consegue ver isso, você corre o risco de quebrar uma oportunidade da misericórdia de Deus na sua vida. Pense nessas coisas, tá bom? Que Deus te abençoe.